Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul do nosso Brasil, de leste a oeste, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe a noite de todos. Gente, para quem não me conhece, eu sou Álvaro Silva, do canal Vascaíno desde sempre, com a única missão que é falar do nosso amor exclusivo, nosso amor em comum, Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, hoje nós vamos estar falando aí sobre o aliciamento de atletas aí, por escândalos aí em esquemas envolvendo aí, apostas, né, em casa de apostas. Vamos estar falando aí sobre o valor da venda do Vasco, da SAF do Vasco, mais uma vez esse assunto. Vamos estar falando sobre o lateral Paulo Vitor aí, que está emprestado ao Vasco. E vamos estar falando também sobre a preparação da nossa equipe aí para o jogo contra o Coritiba e também sobre a votação aí do estatuto do nosso Clube de Regata Vasco da Gama. Iniciando então, já aproveitando que já estou nesse assunto, falando do estatuto, ontem Roberto Brito, que é o VP, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, afirmou aí que o torcedor, o sócio-torcedor quer a mudança do estatuto. Aí eu pergunto a vocês, ele perguntou para vocês, ele perguntou para mim não. Perguntou para todo vascaíno? Eu acho que, na minha humilde opinião, eu posso estar enganado, tomara que eu esteja, mas eu acho que eles estão tentando mudar esse estatuto, assim como foi feito ano passado, justamente para poder ali passar, aprovar a SAF, e acabaram conseguindo. Ah, mas foi ruim? Não foi, mas também não foi essa Coca-Cola, essa pressão toda que colocaram também não. Estou esperando até agora aí a 777 mostrar ao que veio aí quando disse que comprou o Vasco. Já aproveitando, falando de 777 e compra de Vasco, já pegando o gancho, vamos falar então. Jorge Salgado falou hoje aí, falou aí a Net Vasco, ele afirmou, fala-se muito que o Vasco foi vendido por 700 milhões e coisa e tal. Ele falou, não, foi uma operação de 1 bilhão. O senhor Jorge Salgado, cada vez que o senhor fala mais vai ficando feio, porque uma hora é 700 mil para o futebol, mais 700 mil para pagar as dívidas, dá 1 bi e 400, mais a reforma de São Januário. Aí outra hora já virou 1 bi. Aí quer dizer, aí não quer gastar dinheiro com o jogador porque não tem. Aí fala de reforma de São Januário. Aí não quer mostrar o contrato. Aí já quer vir essa mudança de estatuto agora justamente para não ter essa abertura de contrato, que já estão achando que a gente é bobo. Então assim, tá ficando feio, Jorge Salgado. Eu aprendi desde pequeno que boca fechada não é tá mosca. Eu acho que é melhor o senhor, com todo respeito, ficar com a boca fechada, porque quando vez que o senhor abre a boca, o senhor fala mais bobagem e se enrola mais ainda no seu próprio papo. Aí depois o senhor acha ruim quando o torcedor vascaíno começa a vaiar, começa a reclamar, começa a falar da atual gestão. Porque é o que vocês estão deixando na reta o tempo todo. Essa contradição toda hora. Essa transparência que não mostra nada, que eu já cansei de falar. Então fica aqui o recado do Vascaíno desde sempre, para essa diretoria do Vasco aí. Eu quero saber o real valor dessa venda. Eu quero saber quem vai lesar quem vai ajudar quem. Eu quero saber. Eu quero ver. Se estão ali só para sugar o Vasco, ou se estão para colocar o clube lá em cima para crescer os dois juntos, a empresa e o Vasco da Gama. Aí show. Eu quero ver. Gente, agora falando sobre o aliciamento de jogadores aí, uma coisa que está tomando proporção na mídia nacional. Como todos sabem, casa de aposta agora virou uma febre aqui no nosso país. E o Vasco da Gama saiu na frente nessa questão aí. O nosso Paulo Brax, aí, juntamente com o Luiz Melo, a nossa diretoria de futebol, tomou uma atitude bacana. Quando é para bater, a gente bate. Quando é para elogiar, a gente elogia. Fizeram aí uma palestra, uma reunião com todos os atletas do Vasco da Gama lá no CT Moacir Barbosa, para abordar justamente esse assunto sobre essa questão de aliciamento de jogadores, atletas de futebol, para se envolverem aí com esquemas aí de estelionato, de golpes envolvendo apostas. Não as casas de apostas, mas envolvendo apostas. E o nosso reizinho aí, o Juninho Pernambucano, veio a público, eu vou até abrir aspas para ele, para o que ele falou sobre o assunto. Ele disse assim, infelizmente os atletas se deixaram corromper pela tentação do dinheiro fácil. Fecha aspas para ele. E é verdade, gente. Muita gente se deixa corromper. E no meu ponto de vista, se a gente parar para analisar, até agora, até onde consta na mídia, não há jogadores de grandes clubes gigantes, de clubes gigantes do Brasil envolvidos. Até agora, a gente não sabe. Mas por que isso dá a entender? Que eles pegam jogadores ali de clubes ali de segunda, terceira, quarta, talvez clubes que não estão figurando nem a quarta divisão do Brasileirão da Série A, mas clubes ali que jogam apenas campeonato estadual. Jogadores de clubes bem pequenos mesmo no cenário. Clubes ali regionais. Clubes de cidade, por exemplo, da minha cidade que eu moro, em Resende, o clube do Resende. Eles pegam jogadores de clubes bem pequenos assim. Não estou dizendo que houve escândalo assim, eu estou dizendo que pegam jogadores de clubes
clubes pequenos, assim como Sampaio Correia, Vila Nova, que são esses times que estão sendo aí ventilados na mídia, até passou uma reportagem aí no Fantástico falando sobre isso, uma investigação da Polícia Federal. Fato é que o Juninho Pernambucano se pronunciou sobre isso e falou que os atletas se deixaram corromper. E falando nisso, por que acontece isso? Porque esses camaradas, esses atletas que jogam em clubes pequenos, a tendência é ter uma folha salarial bem menor. Um jogador que ganha 3, 4, 5, 7, 10 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, enfim, salário bem mais abaixo do que essas coisas astronômicas que a gente está acostumado a ver, 500 mil, 1 milhão, 700 mil, 200 mil, 150 mil, 200 mil, essas coisas assim. O atleta que ganha menos, se o clube está mal das pernas, está passando dificuldade, o atleta está ali 2, 3 meses sem receber, ou então recebe pingado, recebe um pouquinho hoje, daqui 15 dias recebe mais um pouco. Aí o atleta automaticamente ele tem vida, ele tem família, ele precisa comer, precisa vestir roupa, precisa ter um carro para se locomover, tem as crianças, a família, mulher, mãe, uma série de coisas, e tudo, infelizmente, gira em torno do dinheiro. Então o camarada passa a ter 1 milhão de problemas na cabeça, vem a dificuldade, é onde aparece esses aliciadores que vêm com essa proposta para o jogador, para ele se envolver ali, levar um cartão, fazer uma falta, fazer algum lance ali, algum lance que eles possam ganhar dinheiro, tirar vantagem em cima daquilo, oferecendo ali valores ali, 50, 100, 150, 200 mil, não sei, valores altos. E infelizmente muitos atletas, muitas pessoas acabam se vendendo. Não estou passando pano, não estou dizendo que eles estão certos, mas isso acontece quando a pessoa ela tem uma vulnerabilidade financeira. Por isso que eu falo que é obrigação do Vasco da Gama, não só do Vasco, mas de todos os clubes, andarem em dia com o salário de seus atletas. Porque é muito fácil um atleta que ganha 500 mil reais por mês, com a vida bem estabelecida, tudo bem tranquilo, recusar certo tipo de proposta, sem fazer juízo de caráter de ninguém. É mais fácil. É diferente quando você pega um atleta que ganha 4 mil reais por mês, que alguém na família está passando dificuldade, problema de saúde, às vezes o cara paga aluguel, uma série de coisas, um monte de parcela para pagar, e o cara está sem receber. A tendência do cara que ganha menos aceitar um tipo de coisa assim é muito maior. E no Vasco da Gama, nem todo mundo ganha 500 mil, igual o Pedro Raul. 200 mil, 100 mil, não. Tem muito atleta da base que está subindo ali, muitas apostas que foram contratadas de clubes ali pequenos do nosso cenário do nosso futebol, que jogam no Vasco hoje, que ele compõe, que figuram o nosso elenco, que não tem esse salário astronômico. Muitos ali ganham 15 mil, 12 mil, 17 mil, 20 e poucos mil. Ah, Álvaro, mas é muito dinheiro. Realmente é dinheiro, mas aí, gente, tem que pensar. Às vezes um cara que ganha 20 mil reais, um jogador, um atleta de 20 anos, um jovem, ele vai lá, ele quer dar uma casa melhor para a família dele, ele quer ter seu primeiro carro. Às vezes é o primeiro grande contrato da vida dele. Ele quer honrar as pessoas que estão com ele a vida inteira. Ele faz dívida, às vezes vai lá e compra para pagar parceladinho, contando que vai receber do clube. E às vezes não recebe. E aí o jogador não consegue jogar porque está cheio de problema, porque está pensando na dificuldade financeira. E quem gerou essa dificuldade? O clube que não pagou. Então é por isso que eu falo, a obrigação é pagar o salário em dia. Então não me vem com esse papinho. Ah, Álvaro, mas o Vasco foi vendido, mas está tudo em dia, tudo certinho. Você me desculpa, gente, mas quem fala assim, eu discordo totalmente. Totalmente. Todo mundo quando sai de casa aqui para trabalhar, inclusive eu, ninguém volta para casa, não recebi não porque o cara não quis me pagar. Não, todo mundo quer receber, irmão. E o jogador de futebol não é diferente. Então fica o recado aqui para a direção do Vasco, parabéns pela atitude, os atletas foram comunicados, se alguém tentar aliciar qualquer atleta do Vasco, é para imediatamente eles acionarem a diretoria do Vasco e reportarem, falarem tudo que está acontecendo para o Vasco tomar aí as medidas cabíveis dentro da lei. Então tá de parabéns o Vasco aí, o Juninho Pernambucano falou aí, concordo também, entendeu? Infelizmente tem muita gente se vendendo, vamos torcer aí para que isso não afete o nosso futebol. Já dentro desse assunto, a CBF aí, vou falar da CBF, por que, Álvaro, da CBF? Porque há rumores aí, a Polícia Federal ainda está investigando, está apurando, mas tem árbitros também que estão sendo investigados, eles podem estar envolvidos no esquema aí, nesse esquema envolvendo aí essas apostas aí nebulosas. Então isso é um perigo, porque, Álvaro, mas até agora nenhum jogador do Vasco, ninguém do Vasco está envolvido, por que você está falando isso? Estou falando isso porque, gente, um árbitro, ele apita jogo de qualquer time. Basta a federação escalar. E aí, até mesmo isso, no nosso futebol, no futebol brasileiro, a arbitragem não é tão bem remunerada. Um exemplo é a Bundesliga, é a Premier League. Na Alemanha, na Inglaterra, os árbitros ganham um salário bem bacana. Um salário justo, pela responsabilidade e a pressão que eles têm dentro do campo. Aqui no Brasil ele já melhorou, mas ainda não é aquilo que eles precisariam. Porque um jogador, para ele mudar o jogo inteiro, pode ser que ele consiga fazendo uma lambança ali, se alguém aliciou ele. Mas pode ser que não dê. Às vezes ele vai lá e faz uma lambança no início do jogo, faz um pênalti pro time dele ser expulso. E o time dele, para ele ser expulso, o time dele perder, às vezes os caras se reinventam de campo e viram o jogo, acontece. E aí o camarada que fez o crime lá vai se dar mal. Só que na maioria das vezes acontece. Então, gente, é um perigo, porque um árbitro interfere no resultado. O árbitro pode simplesmente ir lá e dar 2 pênaltis onde não foi.
O VAR pode chamar ele para ele analisar uma coisa que está todo mundo vendo que não é ou que é, e ele contrariar o VAR. E aí? Então fica aqui, ó, CBF, fica de olho, diretoria do Vasco, fica de olho nesse negócio também, que já não é de hoje que o Vasco é lesado por arbitragem, então tomara a Deus que isso não venha acontecer mais aqui, ainda mais se tratando nesse escândalo aí de aliciamento envolvendo a aposta. Gente, agora o nosso lateral esquerdo, Paulo Vitor, está emprestado ao Vasco juntamente ao Internacional de Porto Alegre. O Vasco tenta aí a renovação aí do empréstimo dele, prorrogando até o fim do ano, o empréstimo dele que é só até o meio do ano. O Vasco tenta aí até o fim do ano. Vamos ver se o Vasco renova ou não. O fato é que o Puma Rodrigues está atendendo muito bem na direita. Ele, quando ele jogou no Carioca, não comprometeu. Mas assim, na minha opinião, não é nada demais. Mas assim, o time que tá ganhando não se mexe, se tá dando certo, se o elenco, se ele encaixou com o elenco, ok, que continue no Vasco. Vamos ver aí se o atleta renova aí esse empréstimo até o fim do ano com o Vasco da Gama. E, gente, o nosso Vascão aí que finalizou a preparação, né? Finalizou a preparação aí para enfrentar a equipe do Curitiba amanhã, no Couto Pereira, um jogo de suma importância para o Vasco da Gama. Jogadores relacionados é mais do mesmo, não tem nenhuma novidade, são todos os mesmos jogadores aí de sempre que estão relacionados. Possivelmente aí o Vasco deve entrar em campo com o mesmo time muito parecido, deve trocar uma peça ou outra no meio campo ali, mas também não é ninguém de diferente, às vezes de repente sai o Andrei para entrar Barros, enfim, só um exemplo que eu estou colocando, não é nada demais, porque o nosso elenco também não tem de onde tirar tanta coisa. Vamos ver o que o Barbieri vai fazer, mas fato é que ele pode jogar no 4-1-4-1, ele pode jogar no 4-4-2, ele pode jogar no 4-2-3-1, 4-2-3-1 encaixaria como uma luva no Vasco, com dois volantes na frente da área ali, com ali de repente Jair e Rodrigo na frente da área, ou Jair e Andrei, mas o Andrei não está mordendo, não está correndo, então na minha opinião tem que ficar no banco, Jair e Rodrigo na frente da área. Aí dá para colocar ali Orediano de um lado, Teixeira de outro, né? Aí no meio deixa o Peck flutuando, que ele sabe cair para os dois lados, e na frente o Pedro Raul, também ali fazendo as dobradinhas ali nas laterais ali, com os pontas ali para fazer a aproximação. Não é impossível, é possível. Só depende do Barbieri querer trabalhar. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai arrumar amanhã, vamos ver a formação que ele vai entrar, vamos ver quem ele vai colocar em campo e se o Vasco vai entregar dentro de campo o futebol que a gente tanto espera. Vamos ver, gente. Gente, eu agradeço a todos vocês, peço para todo mundo que não deixou o like, senta o dedo no like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo. Um beijo no coração de todo mundo. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, não me canso de falar. Eu sozinho não sou ninguém, mas com a ajuda de Deus e com cada um de vocês a gente chega lá junto. Vascaíno desde sempre e é nóis, valeu!